Olá, minhas queridas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vou abrir meu coração e te contar como foi a minha relação com a leitura, sem filtros. E olha que não foi nada linear. Eu sei que você aí do outro lado talvez tenha a mesma sensação que eu tive por muito tempo. Ansiedade, frustração, metas não batidas. E se você se identifica com aquela cobrança, eu tenho que ler mais, hoje eu vou te contar a minha história completa. E no fim desse vídeo, você vai ver que você também pode se libertar dessa cobrança. Porque nós não precisamos de mais um fardinho de cobrança na nossa vida. Então bora pro vídeo. Tudo começou em 2021, quando eu iniciei o meu processo de desenvolvimento pessoal. Naquele ano, eu percebi que eu queria algo a mais para minha vida. Eu vi que eu podia desenvolver novas competências, novas habilidades. E naquele ano foi um ano divisor que eu comecei a admirar muitas pessoas. Eu comecei a procurar na internet pessoas que eu admirava e eu comecei a me questionar o que essas pessoas têm em comum. E ao pesquisar mais sobre a vida delas, eu identifiquei que elas tinham o hábito da leitura. E foi aí que eu comecei a minha jornada com os livros. Eu comecei a observar os resultados que aquelas pessoas tinham na sua própria personalidade, na construção de quem elas eram, e passei a ler os livros que elas indicavam que elas estavam lendo. A maioria desses livros, ou se não todos, eram voltados para o desenvolvimento, autoajuda, autoconhecimento e o mundo financeiro dos investimentos. Porém, ao ingressar nesse mundo, eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade de manter o hábito da leitura dentro da minha rotina. Eu até criava uns controlezinhos manuais, vou deixar passando aqui para vocês verem, é engraçado, sem aplicativo e sem nada, para poder acompanhar o meu progresso nas leituras. E a verdade é que eu lia um livro em 3 meses e depois ficava 3 meses sem ler nenhum livro. Então o ciclo era esse. E aí eu pensei, com a minha cabeça revolucionária, se eu colocar uma meta de leitura aqui pra mim, com certeza eu vou bater essa meta e vou ler mais livros. E aí eu coloquei uma meta de ler 10 livros por ano. Passou 2021, 2022, 2023, 2024 e eu nunca bati essa meta. Parece um absurdo, né? Mas eu tô sendo sincera aqui com vocês. A verdade é que essa meta me gerava mais ansiedade, mais frustração e um senso de incapacidade que só aumentava. Eu me cobrava muito por não alcançar aquilo que eu tinha me proposto a fazer. E aí chegou 2025. O que eu fiz? Vou colocar uma meta para ler 10 livros novamente. Gente, é óbvio. Se você tá fazendo uma coisa e tá gerando o mesmo resultado, mude a estratégia. Mas eu não. Fiquei ali com a mesma estratégia durante anos. Olha que cabecinha de minhoca, né? Só agora que a gente para pra perceber as cagadas que a gente faz na nossa vida. Mas não, continuei anos por anos a mesma. Ai, Franciele, você é uma bênção. E eu falei, esse ano eu vou conseguir ler 10 livros em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Eu já tinha no meu bloco de notas do celular uma lista enorme de livros que eu gostaria de ler. Só que aí algo diferente aconteceu em 2025. No início desse ano, eu comecei a ler um romance, porque eu estava de férias da faculdade em janeiro, e eu falei, eu vou ler uma coisinha mais tranquila. E aquilo pra mim foi muito envolvente. Foi leve, eu li rápido. O que vai acontecer com eles? Eles vão ficar juntos? Eles vão morar na praia? Meu Deus! E era num cenário de praia, amor de verão, tudo tem a ver comigo. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada por praia. Depois disso, eu resolvi ler uma biografia. Depois um livro de relacionamentos. E eu gostei demais desse universo de histórias. Conversei isso com uma amiga minha da faculdade, a Jennifer, que eu acho que ela vai estar vendo esse vídeo. Um beijo, Jenny. Eu sempre falo pra ela, Jenny, você é a minha musa da literatura. Pensa numa mulher maravilhosa. Se você falar, você já leu esse livro? Ela já. O que você achou? Ela te dá uma base, uma resenha crítica daquele livro. Eu acho que desde quando a Jennifer saiu do útero da mãe dela, ela lê livros, porque é impressionante o tanto que ela é a minha musa da literatura. E eu comentei que eu tava encantada por esses livros de histórias e pedi uma recomendação pra ela de alguns livros. E ela me indicou Dostoiévski, Clarice Lispector, Saramago, Machado de Assis, Fernando Pessoa, dentre outros. Depois eu li Saramago. Eu fiquei, meu Deus do céu, como a cabeça desse cara funciona. Impressionante. Depois eu li Clarice Lispector. E me perdoem, gente, mas eu não tive muito match com a Clarice. Talvez seja o livro, vou tentar novamente. Machado de Assis. O tanto de palavra que eu aprendi com esse Machado de Assis. Gente, eu coloquei aqui no meu Notion, onde eu faço controle dos meus livros, tem mais de 25 palavras novas que eu aprendi com Machado de Assis. Agora, atualmente, eu tô lendo o livro Confissões, de Agostinho de Hipona. A quantidade de palavras que eu tô aprendendo, a forma como o meu vocabulário tá ficando cada vez mais rico é
impressionante. E foi recentemente que eu tive esse start, que eu tive a consciência do que estava acontecendo com o meu processo de leitura. Durante muitos anos, eu coloquei a leitura na minha vida como uma forma de alta performance. Eu lia como se fosse uma obrigação, uma ferramenta de produtividade, mais um fardo para eu dar conta na minha vida, mais uma meta para ser alcançada. Era esse o lugar da leitura na minha vida. E isso sempre me gerou muita pressão. E em 2025, muito com a ajuda da terapia, porque eu faço terapia, tô no meu processo terapêutico ali, inclusive por ser estudante de psicologia, eu preciso tratar as minhas questões para futuramente estar saudável, para atender os meus pacientes. A leitura saiu de um lugar de obrigação para um lugar de hobby, um lugar pesado para um lugar leve, um lugar de alta performance para um lugar de relaxamento. E esse prazer tem me feito engolir os livros que eu nem percebo. Então eu percebi que o problema não era nem a leitura em si, mas sim o formato engessado que eu mesma criei para a minha vida. Antes, eu lia só livros de desenvolvimento pessoal. Se não for para me desenvolver, eu não vou ler. Eu não vou perder o meu tempo lendo esse livro. Agora eu encontrei a literatura clássica, os livros de história. Minha mente funciona assim. Esse livro foi escrito no ano 300 depois de Cristo e o livro é vendido até hoje. O que esse cara escreveu de tão interessante nesse livro que todo mundo quer ler? Eu quero saber o que esse cara escreveu. Então, hoje em dia, eu vou em busca de um livro mais por conta dessa curiosidade, não por conta da performance em si. E começo de fato a compreender que história rica, que história envolvente, que história profunda. Outro preconceito que eu tinha também com esses tipos de gêneros de livros. Mas o que eu vou aprender lendo uma historinha? Eu estava ouvindo um podcast e ele trazia o quanto a história é importante para o nosso desenvolvimento. Vou dar um exemplo prático aqui. Se você fala para uma criança, não mente porque é feio, porque a mamãe e o papai não gostam, você deu ali um contexto para a criança. Quando você conta a história do Pinóquio, que o Pinóquio era um bonequinho de madeira, que ele mentia, o narizinho dele crescia. Qual é a história que você acha que vai fixar mais? Qual que é o argumento que você acha que vai fixar mais na cabecinha da criança? O não pode ou a história do Pinóquio? A história do Pinóquio. Nós somos crianças que crescemos. Então, por mais que você tá lendo um livro de uma obra, uma literatura clássica, uma história, você vai aprender com aquela história. Só que de uma forma um pouco mais envolvente. Então, hoje, depois de me perceber dentro desse processo da leitura, eu não vou deixar de lado os livros de autoajuda, autoconhecimento e desenvolvimento. Até mesmo porque eu gosto. Mas hoje eu escolho a dedo os que eu mais tenho interesse em ler. Eu não vou ler todos os livros de autoajuda, autoconhecimento e desenvolvimento só porque eu vejo que pessoas que eu admiro estão lendo. Hoje em dia eu tenho essa sabedoria de mesclar os livros que eu tenho curiosidade, que eu quero muito ler, dos livros de autoajuda e autoconhecimento e desenvolvimento. Então a dica que eu deixo aqui pra você é: se permita ler novos gêneros. Isso vai ser fundamental pro seu avanço, para você conseguir consolidar o seu hábito de leitura e você se encontrar dentro desse mundo, porque é realmente um processo de autoconhecimento, para você ver o que faz mais sentido com a sua personalidade, com o seu gosto. Eu tô gravando esse vídeo e já se passaram o primeiro semestre de 2025. Olha que incrível, gente. Só dentro desse primeiro semestre eu li os 10 livros que eu nunca havia lido antes. Por quê? Uma mudança de mentalidade, metanoia, uma perspectiva com óculos diferente, que é o que eu tô compartilhando aqui com vocês. E aí, outra dica, você pode me perguntar: tá bom, Fran, encontrei o meu gênero de livros que eu mais gosto. Agora, como que eu vou encontrar tempo para ler tudo isso? Eu vou te falar o que funciona na minha vida e você adapta e vê o que serve para sua vida ou não. Cada um aplica para sua vida o que faz mais realidade para sua rotina. Hoje, eu trabalho em 2 empregos, eu estudo, eu tenho família, tenho tempo de qualidade com os meus amigos, treino, tenho que estudar, não é só a leitura. Então, eu consegui encaixar a leitura principalmente no transporte público. Eu não sei se você utiliza o transporte público, ônibus, metrô, mas pra mim tem dado muito certo. Então eu ressignifiquei 2 coisas ao mesmo tempo. Mesmo que eu tenha que sair de casa 10, 15 minutos antes, eu saio de casa 10, 15 minutos antes, pra que eu tenha certeza que naquela viagem do ônibus eu vou sentada e eu leio meu livro. Da minha casa até a faculdade é 40 minutos pra ir e 40 minutos pra voltar. Da minha casa pro meu trabalho, a mesma coisa. Então, se você parar pra pensar, eu tenho 2 blocos de leitura de 40 minutos todos os dias da minha vida. Isso me gera em torno de mais ou menos 20 páginas por dia. Por isso que eu consegui ler tanto no primeiro semestre de 2025. Olha só, eu achei muito inteligente da minha parte, diga-se de passagem. Ao invés de ficar a viagem inteira do ônibus ali com o celular, rolando feed, vendo a vida dos outros, eu leio meu livrinho. Às vezes tá muito barulho, muita gente falando, coloco um fone
fone com um lo-fi, um jazz e leio meu livrinho. Essa é a dica que eu dou pra você, se você utiliza também esse meio de transporte. Agora, tem pessoas que falam que tem enjoo, né? Enjoo, ânsia de ler dentro do ônibus. Aí fica um pouquinho mais complicado. Você vai ter que encontrar outras formas de encaixar a leitura na sua rotina. Mas eu tenho certeza, se você se esforçar, você consegue encontrar em algum momento. Quando eu trabalhava em horário comercial, eu lia no horário do almoço. Então eu fazia minha refeição ali em 15, 20 minutinhos e o restante do meu almoço eu ia para um lugarzinho reservado e lia. É uma ótima opção para você também. E por fim, eu quero te trazer essa reflexão. Leia mais, seja o que for. Gibi, mangá, autodesenvolvimento, literatura clássica, história, filosofia, psicologia. Leia. Alimente o seu cérebro da mesma forma que você alimenta o seu corpo. Fortaleça o seu cérebro da mesma forma que você fortalece o seu músculo na academia. Torne-se uma pessoa criativa, aumente seu vocabulário, seja uma pessoa culturalmente rica, aquela pessoa que quando senta numa mesa de conversa, tenha assuntos para agregar na vida da outra pessoa. Não seja aquela pessoa que só recebe, só consome. Tenha algo para oferecer também, seja uma história, uma curiosidade. Nós precisamos de pessoas assim na nossa sociedade. Se você quiser acompanhar todos os livros que eu tenho lido, me segue lá no Instagram, eu tenho um destaque onde eu salvo todos os livros e o que eu achei de cada um deles. E se você chegou até essa parte do vídeo, prazer, eu sou a Fran. Aqui nesse canal eu compartilho reflexões, dicas de autoconhecimento para que juntas possamos criar uma vida mais intencional e com mais propósito. E se eu conseguir agregar de alguma forma na sua vida com esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma também. Um beijo e até o próximo. Tchau! No Pinterest. É Pinterest? Ai, não sei.